Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor. Nós estamos pregando, ou estudando, na verdade, a carta de Gálatas. Nessa noite eu quero dar continuidade no capítulo 3. Nós começamos o capítulo 3 semana passada. Falamos um pouquinho desse capítulo 3, onde Paulo, ele começa o capítulo apelando para a experiência que os gálatas julgavam ter. Então Paulo combateu ali, explicou para eles, os alertou acerca da experiência que eles tinham com Deus e como em tão pouco tempo eles deixam a experiência de lado, o andar com Deus, o caminhar com Deus, que é o sofrimento, a perseguição, as afrontas daqueles que não eram cristãos e que perseguiam os cristãos. Paulo relembra eles de tudo isso e Paulo diz para eles: será que foi tudo em vão? E agora, então, Paulo, dentro dessa exortação, Paulo continua no versículo 6 ao 14, que é o texto que nós leremos essa noite, falando com os gálatas, e agora, que já falou da experiência deles, agora Paulo vai corrigi-los de forma teológica. Vocês vão perceber que Paulo, neste trecho, e capítulo 4 e 5, Paulo vai ser puramente teológico, porque existe um mal ameaçando a igreja. Existe um perigo que está rodeando a igreja, como o apóstolo Pedro diz, o inimigo é como um leão que fica ao derredor procurando a quem tragar. Paulo, então, está sabendo que tem um leão, né, com heresias profundas e com ensinamentos malignos que estão cercando a igreja, então Paulo precisa combater. E Paulo faz isso com a teologia. Paulo não apela para suas experiências, Paulo não fala dele, Paulo não procura outros argumentos a não ser o quê? A teologia, né, que os gálatas precisavam aprender. Leamos a palavra do Senhor a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, Paulo vai ser um pouco repetitivo, e vocês já têm percebido isso, com alguns temas, com algumas palavras. Você, desde o capítulo 1, você já está ouvindo bastante sobre justificação, calendário judaico, dieta alimentar, né? E agora Paulo, a partir do capítulo 3, Paulo começa um contraste, lembra? Fé, a ação da fé, o ouvir da fé contra a ação das obras, ou praticar das obras, fé e obras. Paulo então vai fazendo um contraste entre as coisas para simplificar a sua exortação aos irmãos de Gálatas. E Paulo, durante toda esta carta, então está combatendo esse perigo iminente. E aqui, a partir de agora, Paulo vai estar dizendo de forma muito clara e muito objetiva que a lei não pode justificar o homem pecador. A lei não pode justificar o homem que é pecador. Não há possibilidade da lei justificar, e Paulo vai dizer o porquê que a lei não pode justificar o homem pecador, por que a lei não tem este poder, por que a lei não consegue, por mais que se observe, por mais que se guarde, por mais que se cumpra aquilo que está escrito, por que a lei não consegue justificar o homem?
E aí Paulo vai dizer que este homem pecador, que a lei não consegue justificar, ele é justificado e somente é justificado pela fé em Cristo. Esta é a análise teológica que Paulo vai fazer a partir do capítulo 3. Como eu disse, Paulo, ele agora vai entrar no campo teológico, e no campo teológico se usa algumas ferramentas que são muito importantes, né? Já falamos aqui em algum momento, mas é sempre bom, quando você vai estudar um texto das Escrituras, ou quando você quer conversar com alguém de maneira teológica, ou tratando de algum assunto bíblico, você faz o quê? Você faz uma exegese, você faz uma análise do texto. Você procura, então, fundamentar os seus argumentos no texto que você está lendo, só que esse texto vai exigir de você o quê? Uma reflexão textual. Você vai ter que procurar o que aconteceu antes daqui, o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo depois desse texto. Chamamos isso de contexto próximo, contexto distante ou contexto remoto, né? O que se disse no passado sobre este tema que Paulo está tratando. Paulo, então, diante dos judaizantes, ou melhor dizendo, diante dos gálatas, com a ameaça dos judaizantes, Paulo, então, ele faz essa análise teológica, trazendo, então, de primeiro momento, a argumentação das experiências que esses irmãos viveram. Num primeiro momento, como eu disse, Paulo destaca, então, as experiências que eles viveram e utiliza este argumento para mostrar a eles como as atitudes deles eram contraditórias. Como eles estavam sendo contraditórias diante das experiências que eles tiveram com Deus. É como se Paulo estivesse dizendo para ele, nós falamos já isso, né? Como Paulo estivesse dizendo, tudo o que vocês viveram foi pela lei ou foi pelo ouvir da fé? Perseguiram-nos por causa da lei, da observância da lei, ou pelo ouvir da fé? Então há uma contradição com estes irmãos que estão cedendo. Lembra, eles estão sendo enfeitiçados, né? Eles estão sendo conquistados por uma pregação falsa. Então Paulo mostra a eles que eles receberam todas as provas da ação espiritual através da fé e não através da lei. Depois eles começaram, então, diante dessa ilusão, diante dessa fantasia, deste enfeitiçar, eles começaram a pensar que poderiam, e aqui entra a contradição que Paulo está falando, eles começaram a pensar, porque começaram a ouvir coisas estranhas, eles começaram a pensar que poderiam se aperfeiçoar espiritualmente através da carne, através das ações humanas. Notem, eles estavam andando bem. Eles tinham as experiências deles com Deus. Eles foram perseguidos por causa da fé que eles tinham. Mas bastou dar um ouvido, e talvez, aqui, digo eu, aqui não o texto, talvez esses irmãos falaram o que nós costumeiramente falamos. Não tem nada não, só ouvir aqui não tem nada não, só vou ficar aqui ouvindo, não tem problema nenhum, não estou fazendo nada, estou de boas aqui, deixa eu dar uma ouvida aqui. E aí começa a ouvir os falsos profetas, que parecem cristãos, que parecem que a mensagem é bíblica, que parece que está certo, mas, lembra lá no primeiro sermão? É o Denorex, não é. Esses irmãos, de certo, eles começaram a dar pequenas brechinhas para os judaizantes que foram, dia após dia, disseminando o pensamento deles, conquistando, os enfeitiçando. É como uma conquista amorosa. Ninguém chega do nada e fala assim, olha, estou gostando de você, vamos casar. Não, isso aí é utopia. A pessoa vai, um elogio aqui, você está bonito, nossa, que penteado diferente, nossa, que cheiro, que perfume maravilhoso. Nossa, como você fala bem. Todo dia como diria aquele personagem, o Somebody Lover, todo dia um elogiozinho. Vai chegar um tempo em que o coraçãozinho já está esperando o elogio. Fala assim, cadê o meu elogiador? Que já não apareceu. Já está esperando. Esses irmãos, de certo, eles deixaram todos os dias serem seduzidos. E isso é um perigo, irmãos, que Paulo está alertando, está exortando os Gálatas, mas que serve de alerta para nós. Lembra o que o profeta diz lá? Aliás, o próprio Evangelho diz, né? Que
é um fermentozinho, né? Ele causa um estrago tremendo no bolo, né? Basta um fermentozinho leve ali, que às vezes não dá nem ligança ali, daqui a pouco o bolo todo foi contaminado. Paulo, então, ele se vê no direito e na obrigação, e Paulo se vê forçado aqui, de certo modo, a exortar esses irmãos da igreja da Galácia, e Paulo faz isso de uma maneira teológica. Irmãos, nós temos estudado aqui na nossa escola bíblica, e eu vou sempre ressaltar isso, nós precisamos tratar assuntos sérios de forma séria. Precisamos defender a nossa fé teologicamente. Não importa o que eu acho ou deixei de achar, não importa se eu gosto de tal coisa ou não. Eu tenho que defender a minha fé teologicamente. Paulo faz isso. A partir do versículo 6, nós vemos Paulo, então, primeiro, aqui em 4 partes, Paulo primeiro falando que Abraão foi justificado pela fé. Nós vemos isso no versículo 6, Paulo diz, é o caso o quê? Lembra, ele já vem num diálogo, né? Ele termina a primeira parte, lá no versículo 5, dizendo, aquele, pois, que vos concedeu o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Aí ele continua, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo está usando aqui o exemplo de Abraão para mostrar a esses irmãos que a salvação não vem pelo fazer da obra, mas pelo ouvir da fé. Contraste, né? Não é pela ação da lei, não vem pelo fazer da obra, não é o que eles faziam, não eram os esforços dos Gálatas, não era nenhuma obra humana, mas era pelo ouvir da fé. E ele diz, assim foi Abraão. É o caso de Abraão. Né? Vamos olhar então para alguém de respeito dentro da nossa história. Por quê? Por que Paulo apela para Abraão? Porque Abraão é um nome em que o judeu respeitava muito. Ele é considerado o pai da fé. É o pai de toda a nação judaica. Então Paulo sabia que os judeus, os judaizantes, embora discordassem do evangelho da fé, esses judaizantes não iam contradizer a história de Abraão. Porque Abraão é um ícone, é um símbolo para os judeus. Então, Paulo vai tratar desse problema aqui de forma teológica, apontando para a história, ao expor um ponto essencial da teologia cristã, a justificação, né, que é uma doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado de justiça. Essa é a doutrina da justificação. Justificação é um ato em que Deus nos torna justo por causa de Cristo. Tá? Isso é a doutrina da justificação. E aqui nesse versículo 6, Paulo vai dizer, considerem então, né, quando ele usa aqui a expressão, é o caso, é como se Paulo estivesse dizendo, ok, considerem então o caso de Abraão. Ele creu, e isso lhe foi creditado, ou foi imputado, ou foi dado crédito como justiça. Aqui Paulo usa uma conjunção que nós chamamos conjunção comparativa. Quando ele usa, e no grego é muito mais forte isso, quando Paulo aponta, ok, então vamos comparar, vamos fazer as comparações, é o caso de Abraão. Então Paulo diz, Abraão, nosso símbolo, Abraão, que respeitado, vamos usar ele como comparativo. Abraão foi justificado pela ação da lei, pelo fazer da lei, ou pelo ouvir da fé? Então Paulo está mostrando a eles que Abraão foi justificado por nenhuma obra. O que Abraão fez? Nós lemos nessa noite vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ainda tem outros, em que mostra claramente, de forma tão escancarada, que Abraão não foi justificado por nenhuma obra da lei, mas sim pela fé em Deus. E provavelmente, irmãos, muito provável, ou por alguma razão, Paulo tem algum motivo que o leva a declarar ou a dedicar tanta atenção para Abraão, ou dando atenção a Abraão, diante dos seus oponentes.
Porque esses oponentes estavam o quê? Contentes, se gabando. E se gabando e contentes do quê? Que eles eram descendentes de Abraão. Portanto, eles tinham o quê? A primazia da salvação. Eles eram os descendentes de Abraão. Quando eles olhavam para a história, quando eles pegavam a Torá na mão, que eles abriam lá o livro de Gênesis, eles viam lá a história de Abraão, eles diziam: é o nosso pai. Nós somos descendentes de Abraão. Nós temos a primazia na salvação. Então eles estavam se gabando, provavelmente, diante de Paulo, que eles eram uma descendência de Abraão. Como se essa circunstância biológica lhes proporcionasse um grau mais elevado ou um privilégio diante de Deus. Olha o engano, olha a falta de sensibilidade e falta de conhecimento de Deus. Eles achavam que por causa do seu aspecto biológico, por serem judeus, por virem da descendência de Abraão, eles então tivessem um privilégio diante de Deus. E então eles possivelmente estavam se gabando, e Paulo diz: ok, vamos lá, vamos comparar. E Paulo vai então, durante o texto, vai dizer então, por causa disso, então é o caso de Abraão, que creu em Deus, e por causa da sua crença em Deus, por causa da sua fé em Deus, né, e a palavra aqui, no sentido mais literal aqui é, acreditou em Deus, Deus então imputou nele para a justiça. Ele foi imputado para a justiça. Imputado, daqui a pouco a gente fala. Mas o crer, esse aqui é um indicativo em que o texto nos coloca. Essa citação, Paulo comprova aos judeus, tanto no texto que a gente está lendo, quanto em Romanos 4 que nós lemos. Lembra? Romanos capítulo 4, quando Paulo vai dizer, quando pois, a partir do versículo 3, né? Porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Né? E vai continuar descrevendo a ação de fé de Abraão. Então, Abraão, Paulo traz essa comprovação, tanto em Gálatas quanto em outros textos, principalmente Romanos, de que os homens são justificados pela fé em Cristo, porque a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça, ou seja, Abraão não tinha aquilo, mas foi colocado em nele essa justiça. Né? E é interessante quando nós olhamos, e é importante que nós indaguemos, primeiramente, o que Paulo queria dizer com esse vocábulo fé. Porque a fé, até os dias de hoje, ela é um vocábulo meio que mal compreendido ou não entendido pela maioria dos crentes. Todo mundo diz, eu tenho fé. Ou você precisa ter fé. Ou trata-se a fé como algo místico. Então, o que Paulo está querendo dizer sobre esta fé de Abraão? Fé, neste versículo, não deve ser entendida por nós, e por nenhum crente, como um tipo de convicção de que os homens podem ter a respeito da verdade de Deus. Por exemplo, eu tenho fé que Deus existe. Não é isso que o texto está nos dizendo aqui. Por quê? Se você olhar no próprio livro de Gênesis, Caim, ele exerceu de inúmeras vezes a fé em Deus que proporcionou castigo contra ele. Caim teve fé que o castigo que Deus colocou sobre ele ia se cumprir. E esta fé não foi dada a Caim qualquer proveito dele obter justiça. Pelo que nós lemos no texto, a fé que Caim tinha em Deus, de que Deus cumpriria aquilo que faria, não trouxe a Caim justiça, não foi imputado nele justiça. Abraão foi justificado mediante o crer, porque, ao receber de Deus uma promessa de bondade paternal, ele aceitou como uma promessa infalível. Então, esta fé que o texto está dizendo aqui, não é uma fé mística, de dizer, eu creio, vai acontecer. Até porque isso não é fé. Isso é outra coisa, mas não é fé. Né? Dizer assim, eu creio em nome de Jesus que vai acontecer isso. Né? Se vocês, não sei se chegou aqui em Minas, mas uns 2, 3 anos atrás, surgiu um livro em que um cristão, ele se considerava cristão, mas aquilo era tudo menos cristão. E dizia assim, se você ter fé e mentalizar
fechar os olhos e dizer assim: Senhor, eu estou precisando de R$100, eu quero R$100, e R$100 eu preciso. Você fecha os olhos e determina e crê nisso, e as pessoas diziam que acontecia, achavam correntinha na rua, correntinha de ouro, dinheiro, ou aconteceu algumas coisas. Isso não é fé, isso é ocultismo, é misticismo, é qualquer outra coisa, mas não é fé. A fé que foi imputada a Abraão, ou que fez com que Abraão fosse imputado sobre ele a justiça, é a obediência em Deus, de que Deus cumpriria na vida dele aquilo, independente de qualquer coisa. Isto é uma fé. Lembra o que o texto de Romanos diz? Que Abraão, mesmo com seu corpo envelhecido, amortecido, sem condição nenhuma de ter filho, mesmo a biologia dizendo não há possibilidade, Abraão creu que Deus faria dele uma grande nação, que Deus daria a ele um filho. Então é preciso que nós entendamos sobre fé. Fé não é um amuleto da sorte. Fé não é um positivismo, como já o próprio movimento positivista entendia. Fé não é palavras mágicas, dizer assim, eu creio em nome de Jesus e vai acontecer. Não é isso. Como diz o livro há poder em suas palavras. Não, há poder na palavra de Deus, na minha não. A minha tem que estar de acordo com Deus, para que ela tenha algum efeito. Se estiver de acordo com Deus, sim. Então, fé não é isso. Fé é quando nós depositamos em Deus a nossa confiança total e irrestrita. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que as coisas pareça que não tem solução, nós dizemos assim, nós falamos, se for da vontade de Deus, se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou, está falado. E é muito engraçado quando algumas pessoas vinham até mim dizendo assim, Samuel, olha, Deus falou que vai acontecer isso, vamos orar para que... Eu falo, não vou orar, se Deus falou, está falado. Se Deus falou, por que eu tenho que orar? Se Deus disse para você que isso ia acontecer, então só descansa e espera no Senhor. Vamos orar por outras coisas. Vamos orar, tem muitos motivos para a gente orar, mas se Deus falou, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então nós precisamos entender isso. E aqui, continuando, Paulo, ele vai usar o verbo aqui, que é o verbo crer, né? Esse verbo crer vai dar o sentido de atribuição, de que foi dado alguma coisa a Abraão. Era como se a justiça de Deus, ou que Deus tinha, né, fosse imputada em Abraão. Tá? Gênesis 15, versículo 16, diz isso. É como se tivesse uma espécie de dívida para com a obra. Então Deus lhe deu aquilo. Deus falou, olha, você não tem, então eu vou te dar algo que você não tem. Eu vou te imputar, que é o contrário de amputar, né? Amputar você tira, imputar você coloca. Abraão, então, ele recebeu, lhe foi atribuído essa justiça, conforme Romanos capítulo 4 nos fala. Por isso, Paulo, então, se refere a esta passagem de Gênesis capítulo 15 e mostra que ela ensina de forma precisa, ensina de forma muito clara o contrário e põe ênfase à fé e não à obra. Se nós lemos capítulo 15 de Gênesis, nós vamos ver claramente que não há nenhuma menção ou não há nenhuma brecha para a obra, mas nós vemos o tempo todo fé. O tempo todo. Abraão creu, ou seja, Abraão acreditou, Abraão confiou, e isto é, ele creu no Deus que havia falado, e por isso lhe foi atribuída a justiça. E então, Paulo vai continuar dentro deste movimento teológico, dentro dessa defesa teológica. No versículo 7, olha o que ele vai dizer. Bom, então vamos lá. Colocamos aqui a comparação. Abraão, ele creu, antes que houvesse a lei nos moldes que vocês acreditam. Ele creu, por isso lhe foi imputado justiça. Por isso ele recebeu, então, justiça. Olha o versículo 7. Então, sabeis, pois, que os da fé são filhos de Abraão. E eu creio que, neste momento, os judeus deram aquele pulo para trás. Sabe quando você fica surpreso? Quando alguém fala alguma coisa muito óbvia e alguém fala algo que vai
contra o teu argumento, você dá um pulo para trás, opa, peraí, como é que é? Acho que os judeus falam assim, pera lá, como é que é? Nós somos filhos de Abraão. E agora Paulo está dizendo que os da fé, que agrega gentios convertidos e judeus convertidos, que todos aqueles que fazem parte da igreja gentílica ou a igreja de Cristo são filhos de Abraão. Os judeus devem ter falado, pera lá, Paulo, calma lá, prove isso aí. E agora Paulo então vai provar a eles esta verdade através do capítulo do versículo 7. Esse versículo 7, então, ele vai funcionar como uma conclusão acerca do que Paulo já está começando a dizer no versículo acima, no versículo 6. Ora, então o argumento é, se Abraão creu na promessa de Deus, existe uma situação, qual é a situação? Abraão creu na promessa de Deus. Esta crença, esta fé, foi considerada por Deus como justiça. Deus então olhou para Abraão e disse, ele creu na minha palavra, então isto é considerado por Deus como justiça. Uma situação, uma resposta de Deus. Tá? E a conclusão então é lógica. Né? Lógica. Logo, aqueles que são da fé, eles são o quê? Herdeiros da promessa de Abraão. Então, Abraão seriam aqueles que manifestam a fé em Deus. Então, a lógica é assim. Abraão creu em Deus. Deus imputou justiça a Abraão. Logo, quem são os filhos de Deus? Aqueles que professam a fé, a mesma fé de Abraão. Isso é lógica, tá? É lógica, não tem como dizer. Se eu professo a mesma fé de Abraão, logo eu sou filho de Deus, eu sou filho do Senhor. Então, Paulo está dizendo, os verdadeiros filhos de Abraão não tem nada a ver com a questão biológica. Não é questão étnica, não é por ter nascido no território judaico, mas é pelo ouvir da fé. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que professam a fé. Ser da fé significa, então, de forma muito objetiva, ser controlado ou caracterizado por esta fé, que é depositar confiança total no Senhor como seu governante máximo. Isto é fé. Quando alguém pode dizer com referência a outra pessoa, então este é um filho de Abraão. Então vejam só, quando nós depositamos a fé em Deus, uma outra pessoa, né? Deus, quando eu coloco a fé em Deus de forma restrita e ele é o meu governante, então, de forma muito lógica e clara, eu estou também me tornando filho de Deus, por causa da fé. Então, não só filho, mas agora eu passo a ser o quê? Herdeiro de uma promessa espiritual. Notem, o que eles não estavam percebendo, e aqui a intenção de Paulo ela é muito clara, nós vamos ver isso no final, muito claro. Paulo está falando, os verdadeiros filhos de Deus, eles são os da fé, e por causa disso são herdeiros. Existe uma herança deixada por Abraão. E quem é que vai herdar essa herança? Paulo, então, vai dizer isso. E Paulo aqui ele dá ênfase no fato de que somente estes, né, os da fé, eles são considerados filhos, ou os verdadeiros filhos de Abraão. E aí Paulo, então, finaliza essa primeira ideia, mostrando para eles as experiências de Abraão. Abraão é aquele que creu em Deus, lhe foi imputado justiça, então logo aqueles que são verdadeiros filhos da fé são filhos de Abraão. Pronto. Paulo, então, vai para o assunto seguinte, ou para o mesmo assunto, mas dentro da mesma temática. Ele diz no versículo 8, ora, agora Paulo vai remontar, vai conduzi-los à história. Ora, a Escritura previsto, né, ou tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Então, Paulo aqui agora vai justificar o seu argumento, a sua lógica, de quem são os verdadeiros filhos de Deus. Apelou para Abraão e agora Paulo não vai ficar só na sua fala. Paulo vai fazer com que eles sejam conduzidos à Escritura, porque eles sabiam isso de cor. Então Paulo vai conduzi-los. Bom, dentro dessa argumentação, Paulo vai informar os seus leitores, os leitores da carta e os próprios irmãos da Galácia,
o que já estava claro, o que deveria estar claro para eles. Tá? Paulo informa, então, os leitores da carta que a Escritura já tinha previsto, ou já tinha visto de antemão, que Deus justificaria os gentios pela fé. É isso que diz lá Gênesis capítulo 15. Né? Gênesis capítulo 15 diz que Deus daria a Abraão uma descendência grande, e o que mais? Que todos os povos da terra seriam abençoados por causa de Abraão. Então a Escritura viu de antemão, tá? Soberania de Deus. Deus então comunica a Abraão: Abraão, por causa da fé que você mostrou aqui agora, as famílias, ou seja, os seus filhos da fé serão abençoados. Todas as nações serão abençadas. Então Paulo, ele mostra isso aqui. E note-se que a ideia da justificação ela é expandida aqui, né, nessa fala de Paulo. Este verso, ele nos mostra uma espécie de adição, ou seja, Paulo está acrescentando mais argumentos mais ideias no seu argumento, para que os judeus ouçam, vejam na história e não tenham como responder, não tenham como confrontar o apóstolo Paulo. Porque ele vai mostrar que essa evidência que ele está mostrando, ela é fácil de se identificar pelo próprio texto, pela própria história do texto. É só ler, é como se Paulo dissesse assim: estão duvidando? É só vocês consultarem o texto. Não tem como vocês irem contra o texto. A Escritura disse, está lá escrito. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura que diz. E aí Paulo continua no seu argumento dizendo: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E aqui Abraão recebe um adjetivo, né? O crente Abraão. Então, os filhos da fé, por causa da bênção de Deus sobre Abraão, né? A Escritura previu que as famílias seriam abençoadas e que todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. Agora, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, Paulo ele entende que o evangelho que Deus anunciou a Abraão, portanto, foi a promessa de que a bênção do patriarca seria experimentada por outras nações, por outros povos. E esta fé de Abraão, nessa promessa, o justificou diante de Deus, trouxe justificação a ele diante de Deus. Da mesma forma, os que são da fé, os que são do ouvir da fé, eles também são abençoados, eles são justificados diante de Deus, nessa promessa, juntamente com o crente Abraão. E essa é a ideia principal de Paulo nesse trecho. Tá? A ideia principal de Paulo nesses versículos que nós lemos está aqui. Porque Paulo está expandindo a justificação, dizendo: está lá na história, Deus previu de antemão, ou seja, a Escritura de antemão nos avisou que em Abraão todas as nações seriam abençoadas. Né? Então Abraão creu na promessa de Deus, por isso Abraão foi justificado. Logo, aqueles que são da fé são justificados com o crente Abraão e são herdeiros, recebem as suas promessas. E aqui Paulo vai, então, agora entrar numa justificativa mais ampla. Por quê? Paulo vai concluir, vai mostrar para eles que essa é a conclusão da justificação. Tá? Os da fé são os que exercem a fé. Os filhos de Abraão são aqueles que exercem a fé. Por quê? Porque Paulo está dizendo, irmãos, de forma muito clara, aonde é que Abraão foi justificado pela obra? Me mostrem. Em que momento da história Abraão recebeu de Deus a voz de Deus dizendo assim: porque você fez isso, ou fez aquilo outro, você está justificado? A própria circuncisão, que é o objeto de discussão aqui, vai acontecer depois. Abraão está recebendo a promessa, está sendo justificado antes da circuncisão. Então Paulo está mostrando para eles, de forma bem convincente, e está dizendo que está concluída aqui a justificação. Os da fé os filhos de Abraão são aqueles que exercem a fé. Esses são os filhos de Abraão. Portanto, esses filhos de Abraão são abençoados com ele.
o homem de fé, com o coração cheio de esperança, Abraão creu, ainda no momento de desesperança, e por causa disso ele foi chamado de pai de muitas nações. E depois o nome, a troca do nome de Sara vai dizer isso vai mostrar isso de forma muito mais clara. Notem, o apóstolo Paulo está trazendo argumentos sólidos e lógicos, não só sólidos, lógicos e escriturísticos para esses irmãos. E agora Paulo vai então confrontar o principal pensamento deles, que é a justificação pela lei. Paulo vai dizer no versículo 10: todos quantos são das obras ou do fazer da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito. Notem, Paulo agora vai de novo apontar para as Escrituras. Paulo está dizendo: todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. E olha que ele está fazendo de novo aqui, não sei se você percebeu, Paulo está fazendo de novo um paradoxo, um comparativo. Quem recebe a herança de Abraão? Os que são da fé. Eles são herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. E quem são aqueles que estão fora da bênção, ou seja, que são malditos? Aqueles que estão vivendo debaixo da lei. Paulo está dizendo, então todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas escritas no livro desta lei para praticá-las. Paulo, então, ele está... E aqui uma opção de tradução seria mais ou menos assim: todos quanto, pois, são as obras da lei, estão debaixo de maldição, tá? Porque está escrito: maldito é todo aquele que permanece persistentemente em todas as coisas escritas no livro da lei. Se você for ver lá em Deuteronômio 27, está escrito exatamente isso: maldito é aquele que não permanecer em todas as coisas escritas nesse livro. Paulo está apontando lá para a lei, para os livros do Pentateuco. Paulo está confrontando esses irmãos. E no versículo 11 ele vai confrontar também apontando para os livros históricos, né? E de novo, no versículo 12, Paulo vai apontar de novo para a lei em Levítico. O argumento de Paulo, a partir das Escrituras, fica muito mais claro, muito mais definido neste momento da conversa, ou do diálogo, ou da exortação, para estabelecer que Abraão foi justificado porque, ao receber o anúncio de Deus, ele confiou inteiramente na palavra de Deus. Inteiramente. Abraão não creu em pontos da palavra de Deus, em partes da palavra de Deus. Abraão creu em toda a palavra de Deus. Então Paulo diz: os que são da lei são malditos. Por quê? Estão embaixo de maldição. Porque a lei diz de forma clara e objetiva: maldito é aquele que não cumprir todas as coisas desse livro. E isso é muito interessante porque Paulo vai buscar argumentos dentro da própria Escritura para mostrar os aspectos complementares da lei, afirmando que esses judaizantes que exigem o cumprimento de parte da lei, lembra que eles querem cumprir parte da lei. Se você não esqueceu, esse momento aqui é o momento pós-concílio de Jerusalém, onde Paulo desce para defender a igreja. Lá tem um burburinho, tem um clima bem pesado, e eles dizem: então tá bom, então não precisa circuncisão, mas recomendamos que vocês se abstenham de sangue, de animais, tal. Então, ou seja, cumpram uma parte da lei. O que eles estão fazendo aqui? Indo contra Deuteronômio 27. Deuteronômio 27 está dizendo: ou cumpre toda a lei, ou você é pecador. Ou você cumpre a lei da maneira total, ou você é um condenado, é um infrator da lei. Quem dirige sabe, né? Existem lá trocentas mil regras para dirigir. Descumpra uma para ver. Não, mas eu mantive a velocidade, o cinto, o farol.
mantive tudo certinho. Tá, mas os pneus estavam careca, você infringiu uma regra. Não, mas os pneus estão bons, tá, mas você esqueceu de acender o farol. Descumpriu a regra. Sua seta está quebrada. Descumpriu regra. Passou da velocidade. Descumpriu regra. Você pode estar cumprindo 99 regras. Se você descumpriu uma, você é infrator e vai ser multado por isso. Então, Paulo está dizendo para eles, vocês que estão exigindo o cumprimento de parte da lei, vocês estão sobre a maldição da lei. Por quê? Eles puseram a confiança deles aonde, esses judaizantes? Nas obras da lei, como meio de salvação. Então, eles, dentro do argumento deles, eles estariam o quê? Fracassando. Porque eles estão exigindo o cumprimento da lei e, ao mesmo tempo, eles são infratores, porque eles não estão cumprindo a lei na sua totalidade. Paulo está dizendo, os filhos de Abraão não. Os filhos de Abraão, eles cumprem totalidade e confiança em Deus. É total, a confiança total. Ainda que as coisas pareçam que não vão acontecer, se cumpre total. Quando nós interpretamos Deuteronômio 27 dentro de um prisma legalista, né, 27, 26, então nós vemos aqui uma pronúncia de Paulo dura sobre eles, né, de forma inclemente. Paulo diz, vocês estão debaixo de maldição e não de bênção. Por quê? Porque a lei, ela escancara o quê? A transgressão. Nenhuma lei é pedagógica. Nenhuma lei é instrutiva. Já viu mãe corrigindo o filho? Filho, eu vou te bater, mas é para o seu bem. Não é para o seu bem. Você está me dizendo que eu estou sendo punido porque eu descumpri algo que não era para fazer. Ela não é pedagógica e nem instrutiva. Ela é punitiva, não é punitiva. Isso a gente que quer suavizar as coisas. Não, a lei é para escancarar o erro. É dizer assim, olha, você vai... E os pais, alguns pais, como os meus, era bem interessante, né? Você vai apanhar porque você inferiu o artigo 1º, 2º, 3º, não assim, né? Claro, mas você errou. Então, a cinta te espera. E aí não adianta clemência, pedir para o Tribunal Superior, que o pai era o Tribunal Superior, então não tinha como. Então, Paulo está dizendo, vocês estão debaixo de maldição. Vocês estão querendo ser abençoados, estão querendo ser salvos com esse pensamento? Vocês estão debaixo de maldição. Vocês são infratores, vocês não estão cumprindo o que está escrito na lei. A lei diz, maldito todo aquele que não cumprir as regras da lei, do livro todo. Então, Paulo vai dizer para eles no versículo 11, ora, é evidente, né, diante disso, é evidente, é o que ele diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Diante disso, se a lei ela tem caráter punitivo, tem que se cumprir toda, quem não cumpre toda a lei é maldito, então a lei não pode justificar ninguém. E por que, Paulo, a lei não pode justificar ninguém? E aí Paulo vem com uma frase que mudou a história da igreja. Porque o justo viverá pela fé. Assim como Abraão, que viveu pela fé, Paulo está dizendo, o justo viverá pela fé. E essa resposta de Paulo, ela aponta, né, para coisas mais profundas, para relacionamento mais intrínseco, para algo mais prolongado também. Né? Paulo está dizendo, o justo, ele não anda pelas obras da lei, ou não anda pelo fazer da lei, mas ele anda pela fé. E andar pela fé é o homem que põe a sua confiança total em Deus, confiando nele de forma incondicional, aceitando com alegria de coração a provisão que o Pai misericordioso fez ou faz para a nossa salvação. É isso, é confiar. É confiar de forma total no Senhor, incondicional, de que aquele que começou a boa obra, ele completará em nossa vida. Paulo está, então, apontando que este homem que vive pela fé é este, que confia no Senhor de forma total. E este viver do homem que vive pela fé, ele, então, usufrui de alguns benefícios. Por exemplo, a paz de Deus que excede todo entendimento, Filipenses capítulo 4. Este homem, ele exerce também, de forma consciente, que, diante da santa majestade de Deus, o crente é justo. Ele goza da comunhão com Deus em Cristo, João capítulo 17.
Este homem também que vive pela fé, ele exulta com alegria, uma alegria imensa, indizível, e cheia de glória. 1 Pedro 1. Este homem que vive pela fé, ele também é transformado de glória em glória. 2 Coríntios 3. E, finalmente, este homem que vive pela fé, ele esmera-se por ser uma bênção espiritual para outros, para a glória de Deus. Notem, viver pela fé, então, é confiar plenamente em Deus, e por causa dessa confiança em Deus, então, o próprio Deus também, ele nos abençoa, ele nos abençoa de forma gloriosa, para que possamos glorificar o teu nome. Então, Paulo, ele vai ainda no versículo 12, dizendo: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, Paulo está dizendo, olhem para a história, olhem para Abraão. Como se Paulo estivesse perguntando, Abraão foi abençoado antes ou depois da circuncisão? A promessa foi antes ou foi depois? Olhem para a história. Olhem para a história. E aí o apóstolo Paulo então vai mostrar que os da fé, eles têm a sua confiança no Cristo ressurreto. Versículo 13, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, se diante da lei todos nós éramos malditos, porque havia uma sentença, a lei ela quer o quê? Punir. A lei veio para escancarar o pecado. Então Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito. De novo, Paulo aponta para a Escritura, mostrando para eles, dizendo: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o apóstolo colocou sobre maldição todos aqueles que estão debaixo da lei. Se não anda pela fé, se não vive pelo ouvir da fé, está debaixo da lei, logo é um maldito. Logo está fora da bênção de Deus. Logo é um infrator. Então Paulo diz: Cristo nos redimiu. Então disso surgiu uma grande dificuldade dos judeus entenderem isso, porque os judeus, eles não tinham como se livrar da maldição da lei pelo não cumprimento dela. Não tinham como eles se livrarem da maldição. Paulo então afirma essa dificuldade. Paulo não só afirma essa dificuldade dizendo para ele: vocês não têm como cumprir a lei, logo vocês são malditos. Por quê? Não eu, Paulo, estou dizendo. Deuteronômio 27, 26 está dizendo: vocês são malditos. Vocês estão descumprindo aquilo que vocês querem que os gentios cumpram. Então Paulo não só escancara o problema, mas Paulo traz o remédio. O remédio, de novo na sua comparação, mostrando que Cristo nos tornou livre. Irmãos, e esse termo redimir, os judeus entendiam disso aqui, porque a época que eles estavam vivendo, por exemplo, se alguém tinha um parente, um filho, ou a mãe, ou o pai, ou um irmão que era escravo, e ele quisesse que aquele parente ficasse livre, ele tinha que ir até a praça central, comprar a liberdade daquela pessoa. Então era expedido um documento, ele pagava por aquilo com um preço alto, ele comprava aquele escravo, que era parente dele. Então era formulado um documento, era uma carta de alforria. E então ele ia com aquele documento dizendo assim: olha, eu comprei esse escravo aqui, eu quero a libertação dele. Então dava o documento e trazia o escravo. Paulo está dizendo assim: Cristo nos libertou da escravidão da lei. Cristo pegou a carta e deu a nossa carta de alforria, nos libertando. Então Paulo afirma isso para eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E Paulo aponta para a Escritura de novo, Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, a cruz, como nós dissemos aqui, a cruz não era uma morte das melhores, que toda morte é ruim, mas não era uma das melhores mortes. Se dizia até mesmo que era melhor e era preferido e era desejado pelos condenados que se morresse enforcado ou decapitado ou uma outra morte que era mais apta. A cruz era um objeto de tortura, onde o preso ficava ali privado de água, privado de comida, privado de sono,
apanhava com as chicotadas e ficava exposto o dia inteiro. E quando isso dava-se de sexta para sábado, para que o judeu não tivesse o problema de não cumprir a lei, de novo, né, preocupação legalista, né, de não cumprir a lei, então eles iam lá, quebravam os joelhos dos condenados para que eles perdessem o peso e então perdessem o equilíbrio ali e então tivesse uma morte por asfixão. Tá? A maioria dos presos morriam assim. Então não era um objeto qualquer. Cristo ele se fez maldição em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos resgatou e nos livrou dessa maldição. E esse verbo resgatar, ele nos aponta para um contexto de um pagamento de um alto preço de liberdade. De um alto preço de liberdade. Paulo está dizendo, o preço para vocês era altíssimo. Cristo pagou esse alto preço por nós. Cristo preencheu todos os requisitos para ser considerado, nos termos da lei, um maldito diante de Deus e assumiu o nosso lugar, de forma que nós éramos para ser malditos. E então, Paulo finaliza a sua defesa apontando para a bênção de Abraão. Versículo 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito Santo. Paulo apresentou duas finalidades no resgate de Cristo. Por que Cristo nos redimiu? Porque Ele nos redimiu e pagou o preço que era desejado por nós. Bom, a primeira ideia, o primeiro cumprimento aqui, retoma, ou a figura ilustre do exemplo que ele mesmo escolheu, a bênção de Abraão. Então, a primeira finalidade, nós vemos aqui, existe uma bênção em Abraão em que os filhos da fé são herdeiros. Então, Cristo ele nos redime para que nós pudéssemos ser herdeiros dessa bênção. Tá? Os gentios, assim, o apóstolo ele faz essa ligação entre a bênção de Abraão e os gentios através de uma ponte. Qual é essa ponte? Cristo. Cristo é essa ponte entre a bênção de Abraão e os gentios, em que faz com que nós herdamos esta promessa. Então, essa primeira finalidade é uma redenção substitutiva. Cristo ele nos substitui porque era necessário que alguém pagasse o preço da liberdade dos escravos que estavam escravizados pela lei. A segunda finalidade diz respeito ao recebimento da promessa do Espírito. E o verbo aqui, que ele está de forma flexionada, apontando para uma pessoa no plural. Isso indica que a finalidade de todos nós, de todos os cristãos, é que nós recebêssemos a promessa do Espírito. E interessante que alguns estudiosos, eles narram de forma muito clara como a carta ao Gálatas é recheada da presença do Espírito Santo. Como diz Joel, né? Assim será nos fim dos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, nós temos, por causa desse sacrifício de Cristo, essa bênção que já foi dada à igreja, o Espírito Santo. Nós herdamos, então, esta bênção maravilhosa. E Cristo morre naquela cruz, nos substitui naquela cruz, paga esse preço por nós, para que nós recebêssemos, então, a promessa dada a Abraão, a promessa do Espírito. E então Paulo, ele volta à sua tese principal, ao seu argumento inicial, mostrando que a justificação diante de Deus se dá única e exclusivamente pela fé. A mesma fé que Abraão teve e cuja bênção foi prometida a todos os que creem como ele. De forma breve, concluindo, irmãos, Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Notem, esse fazer maldito em nosso lugar não significa que Deus colocou maldição em Cristo, mas que Cristo nos substituiu, tá? Se tornando maldito, ou seja, levando sobre ele os pecados, que é os nossos pecados. Meu pecado, seu pecado, o pecado de todos os eleitos de Deus, de toda a raça humana. Então ele se tornou maldito, porque quem ia para a cruz se tornava um maldito. Era amaldiçoado com o tipo de morte e com todo o peso que carregava e com a ira de Deus sendo derramada sobre aquela pessoa, no caso Cristo. O que Jesus fez naquela cruz, 3 lições maravilhosas. Ele nos redimiu da maldição e da condenação da lei. A lei nos condenou, sentença, infrator, maldição, morte. Cristo nos redimiu. Segunda coisa que Cristo fez naquela cruz,
ele cumpriu a promessa dada a Deus a Abraão. Tá? Por que Cristo morre naquela cruz? Para cumprir a promessa dada a Abraão e nós pudéssemos receber o Espírito Santo. E de que maneira Cristo fez isso? Se tornando maldito naquela cruz, nos substituindo, pagando o nosso preço. Meus irmãos, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento do Evangelho da graça, deve gerar em nós, deve gerar em toda a igreja cristã, em todos os crentes, a consciência de que ele não é salvo por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Jesus fez, e de maneira plena. Nós não precisamos acrescentar nada, absolutamente nada, à nossa salvação. Cristo fez tudo o que era necessário para que eu e você pudéssemos ser salvos. Somos justificados pela fé. Somos justificados porque somos filhos de Abraão, porque cremos no Deus que prometeu e Ele cumpre as suas promessas todos os dias. E nos deu o seu Espírito Santo como selo da promessa. Num comparativo, Abraão, ele recebe a circuncisão depois que Deus promete, faz um pacto com ele, promete as bênçãos a ele, diz que dele faria uma grande nação, então Deus faz um pacto com ele, sela o pacto com a circuncisão. Deus nos redime naquela cruz, Deus paga pelos nossos, o Senhor Jesus paga pelos nossos pecados, Cristo vai à cruz em nosso lugar e então nos sela com o seu Espírito. É um pacto. Portanto, todos os eleitos de Deus têm o Espírito Santo em si. O Espírito Santo é o selo da promessa de que nós somos salvos em Cristo Jesus pela fé.